continuando o assunto de corpos estáticos, né, em relação às forças que estão aplicando entre eles e as forças que ele está sofrendo. Agora eu vou explicar nesse vídeo o diagrama de corpo geral, né? O diagrama de corpo livre, no caso, esse vídeo é mais como exemplo, tá? Para exercitar essas forças para aplicar o diagrama. Porque o diagrama é extremamente importante para vocês fazerem a resolução dos exercícios. Através do diagrama de corpo livre, vocês vão conseguir obter as soluções das equações. Então, vamos aplicar aqui as leis de Newton, os diagramas de corpo livre, nas seguintes situações, beleza? Beleza, nesse bloco aqui inclinado, né? Primeiro eu vou aplicar força peso aqui para baixo, ó. No caso, esse vetor azul aqui, ó, do centro de massa do objeto até no caso vertical, né? Sempre vertical. Isso aqui independe se o corpo está inclinado ou não. Então, a força presa é sempre descrita dessa maneira. A força normal, ela é perpendicular à superfície. Então, eu tenho uma força normal assim, ó, para cima, no caso perpendicular, formando um ângulo de 90 graus em relação à superfície, ó, desse jeito aqui. Vamos considerar que esse piso aqui tem atrito e esse bloco está se movendo para a direita, né, descendo a superfície. Então aqui eu já tenho um segredo, já, como eu falei no vídeo passado, se o bloco está se movendo e o piso tem atrito, então aqui entra o coeficiente de atrito estático, ou força estática, né? Então eu tenho uma força aqui, ó, contrária ao movimento dele. Eu só estou botando um pouco mais para baixo aqui o vetor porque a gente bota um pouco mais perto da superfície só para dizer que é força de atrito, né? Então, mas se você quiser pode botar aqui, ó, entendeu? Então, tanto faz. Então, se você botar aqui, ó, ela é sempre contrária ao movimento do corpo. Ela não precisa dessa inclinação aqui do eixo, né? No caso dessa inclinação aqui, ó. O único vetor que está parecendo que está inclinado, se você virar a cabeça, é a força-peso. Então, você tem que decompor a força-peso tanto em Y, tanto em X aqui nesse caso. Isso aqui depende do ângulo de inclinação. Provavelmente vai ter um ângulo de inclinação aqui na questão. E a única força que está atuando aqui é mais nenhuma, né? Aqui a gente já representou, a gente já representou todas as forças que estão atuando nesse bloco. Agora vamos para aqui, para a esfera, né? Para a esfera a gente pode botar sempre a força presa para baixo aqui, ó. Sempre para baixo, não importa do jeito que está aqui, ó. A força presa do centro de massa do objeto para baixo. Aqui eu tenho uma tração, né? Eu tenho uma tração do fio aqui, ó, já que está pendurado. A gente falou sobre tração no último vídeo lá. Então, a tração é ao longo do fio, assim, ó. Não vai ficar tão perfeito, tá? Porque eu não consigo botar tão perfeito. Mas ela é mais ou menos assim, ó. Então, o vetor tração também é inclinado, se vocês notarem. Se você ver aqui o eixo Y aqui, ó, ele é reto aqui, ó, a força-peso. Então, eu tenho uma inclinação aqui, ó, da tração. Então, aqui já entra a decomposição vetorial. E aqui eu tenho um vetor normal, né? Já que a esfera está tocando a superfície aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, o vetor normal é sempre perpendicular à superfície. Então, esse vetor aqui é a força-peso, esse cara aqui é a normal em relação à superfície, e esse cara aqui é a tração. Beleza, representamos todas as forças que estão atuando nesse objeto. Vamos agora para essa situação aqui, ó, de polia. Essa polia aqui, no caso, é um bloco aqui embaixo. Eu vou tratar primeiro o bloco aqui embaixo, ó. Deixa eu ocultar esse negocinho aqui. Então, o bloco aqui embaixo tem uma força-peso para baixo e ele tem uma tração aqui para cima, né? Ele não tem a normal, ele tem a tração, porque ele não está sobre nenhuma superfície, ele está suspenso sobre um fio. Então, eu tenho apenas a tração aqui em cima. Beleza? Representamos todas as forças que estão atuando nesse bloco. Vamos agora para o bloco que está ali em cima, né? O bloco que está aqui em cima é essa aqui assim, ó. Eu tenho uma tração para a direita, né? Aqui, ó. Para a direita. E eu tenho uma força-peso para cima. Perdão, força presa para baixo, aqui, ó, sempre, em relação ao centro de massa. Eu tenho um anormal, nesse caso aqui, eu tenho um anormal porque ele está sobre uma superfície, então eu tenho uma anulação aqui da força peso, e vamos supor que esse piso aqui tem atrito, né? E esse atrito aqui vai ser cinético, porque vai promover uma aceleração aqui, né? O movimento vai ser para a direita, né? Aqui assim, vamos supor. Vamos supor que esse cara aqui seja um pouco mais pesado do que esse aqui em relação às forças que estão atuando do outro lado, né? Pode ser que esse cara aqui seja mais pesado, mas pode ser que esse cara aqui promova uma aceleração contrária, né? Mas enfim, isso depende da questão. E esse cara aqui é o coeficiente de atrito estático. Estático não, cinético. Então ele atua contrário ao movimento, se eu considerar que o movimento é para a direita, né? Esse cara vai descer, esse cara vai para a direita. Essas trações aqui, ó, esse vetor tração e esse vetor tração são iguais, beleza? Por quê? Porque eu tenho independentemente eu tenho uma transferência de energia aí, tipo,
Esse dano aqui que esse bloco aqui faz uma energia é, de transferência para toda a corda, então eu posso supor que essa tração aqui é igual a essa tração aqui, porque esse cara aqui vai promover uma força de tração X, que é igual a força-peso aqui, no caso, ó, que ele não tem mais nenhuma força atuando dos lados dele, então essa força-peso vai ser igual a essa tração, consequentemente essa tração vai ser igual a força-peso. Então, essa força de tração ela é transferida para todo o fio. Significa que essa tração aqui, ó, ela é igual nesses dois pontos. Elas não mudam. Então você pode fazer a resolução da questão através desse método. Porque se você aplicar todas as forças resultantes aqui, em ambos os blocos, você vai notar que uma atração do lado da outra e você vai fazer a substituição. Nas questões vocês vão ver esse tipo de resolução. E agora para a esfera, né? Para a esfera, eu tenho uma força peso aqui para baixo, beleza? Tem uma força presa para baixo, e eu tenho uma força de tração ao longo do fio, porque isso aqui eu estou supondo que isso aqui é um fio, beleza? Que ele está suspenso por um fio. Então eu tenho uma tração aqui. Beleza, já fiz todas as já impliquei todas as, no caso, mostrei todas as forças que estão atuando nos corpos, né? Em ambas as situações. Pode ter situações mais adversas que a gente pode fazer, mas o conceito é o mesmo. Você aplica a força-peso no centro de massa, olhando a tração sempre ao longo do fio, o atrito é sempre contrário à tendência de movimento. E dessa forma você vai fazer a bendita fórmula de lei de Newton, né? As forças resultantes, no caso, as forças resultantes é igual a zero, né? No caso de corpos estáticos. O que é a força resultante igual a zero? Você vai somar todas as forças que tem x aqui, ó, igual a zero, e você vai somar todas as forças que estão em y aqui igual a zero. Mas isso depende da situação, tá? Como eu falei que esse corpo tende a ter um movimento para a direita, então ele tem uma aceleração sim para a direita, no caso em x, né? No caso aqui em x. Então você vai fazer, não sendo zero, né? Você vai aplicar apenas a, a equação geral aqui da força vezes massa vezes aceleração. E nesse caso aqui, um corpo estático, ele está parado, né? No caso, ele não sofre nenhuma aceleração nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o lado, nem para o outro. Aqui você aplica as forças resultando igual a zero, né? Tanto no eixo x, tanto no eixo y. Nesses caras aqui, ó, a aceleração é igual, beleza? Essa aqui é uma dica. Como as acelerações são iguais nesses corpos e a atração também, você consegue cair num sistema de duas equações e resolver isso aqui. E então isso aqui é um método para resolver tipo nesse sistema, tá? Nesse sistema contém um polia e dois corpos presos e desconsiderando o atrito da polia também. Então, nesse caso aqui também você pode suspender que o corpo é estático, né? Ele tem apenas uma tendência de movimento como um pêndulo aí. E eu posso promover aplicar também a lei de Newton quando a força é zero, porque eu tenho uma anulação de força aqui, então você provavelmente vai ter que decompor as forças aqui em relação a algum ângulo, vai ter algum ângulo aqui, ó, na tração no caso. Então, dessa forma, você consegue aplicar as leis de Newton, você soma as forças em x, força em y, igual a zero, dependendo de como é a questão. Se ele falar que está acelerando em um eixo, você tem que considerar como sendo massa vezes aceleração. Se ele está falando que o corpo está em repouso, em equilíbrio estático, você tem que considerar que naquele eixo ou a resultante geral é igual a zero. Dessa forma, você consegue fazer as resoluções dessas questões.